Amém? O tema da palavra de hoje é o rei servo. Né? Como Deus é bom, né? Nós não combinamos nada, né? A Tati, o apóstolo, e caminhou desde a ministração. Inclusive, os ministros de louvor, nós vamos encerrar com o primeiro louvor, ok? Achei muito de Deus. Então, se preparem para a gente finalizar com o primeiro louvor. Então, 6 de outubro de 2022, saímos de um primeiro turno, de uma guerra, e estamos entrando para o segundo turno. E o que nós devemos saber, ok? É que o nosso rei já está eleito. Aleluia! Glória! Oh, aleluias! Abram as suas Bíblias no livro do profeta Isaías. Isaías, eu não vou falar ainda do capítulo, a versão NVI, ok? Quem tiver aí. E por que nós temos que ter essa convicção e essa esperança que independente do que aconteça na terra, existe um rei soberano sobre tudo e sobre todos, e nada está oculto aos olhos daquele que tudo criou, ok? Jesus, ele é chamado de Rei dos Reis, ok? E no Antigo Testamento, a partir de 1 Samuel, as pessoas clamaram por um rei ao primeiro profeta, a partir de Moisés. Então, depois de Moisés, Samuel foi o primeiro profeta e o último juiz, ok? Então, quando vocês fizerem essa leitura do Antigo Testamento, ok? Vocês vão se deparar com o livro de 1 Samuel, ok? E vocês vão saber que Samuel foi o primeiro profeta a partir de Moisés, depois de Moisés, ok? E o último juiz. Por quê? Porque o povo clamou por um rei. O povo de Israel, a nação de Israel, quis ser igual aos outros povos circunvizinhos. Então, a partir daí começou o reinado. Primeiro rei, Saul. Segundo rei, Davi, ok? Depois de Davi, Salomão, ok? Aí, o que aconteceu? Se eu não me engano, acho que é Roboão, filho de Salomão. Ele colocou impostos altíssimos para angariar recursos para o reino, num conselho equivocado dos jovens ali, sem procurar o conselho dos mais velhos, dos mais sábios. E houve, a partir daí, uma guerra civil. Se levantou Jeroboão, ok? Nisso se dividiu o reino. E o profeta Samuel já tinha profetizado, falado assim, vocês vão querer um rei. Eles vão extorquir vocês, eles vão tomar as suas filhas, eles vão colocar impostos e vão tomar vocês, vão escravizar vocês, enfim. Então se divide a terra de Canaã, né, a terra prometida, Israel ali, em reino do sul, ok? E reino do norte. Então, quando vocês forem ler o Antigo Testamento, comecem a se deparar com reino do norte, ok?
capital Samaria, Israel. Então, Reino do Norte, Israel, capital Samaria, é uma coisa. Reino do Sul, capital Jerusalém, conhecido como Judá. Então, Reino do Sul, Judá, capital Jerusalém, onde ficava o templo. Isso aí vai facilitar muito vocês na leitura do Novo Testamento. Mas enfim, um outro assunto. Então, se divide o reino. O Reino do Sul, com o filho de Salomão, da dinastia davídica, se mantém fiel ao Senhor, entendeu? Então, os descendentes de Judá, né, da linha do rei Davi, entendeu? E eles colocaram sempre, se eu não me engano, foram 20 reis para cada lado, ok? O Reino do Norte, totalmente ímpio, né? Um deles é o Acabe, ok? Terrível. E o Reino do Sul, oscilando entre reis bons e reis ruins, ok? Porém, fiel à promessa de Deus para Davi, que no trono, né, na genealogia de Davi viria um rei, o leão da tribo de Judá, entendeu? Descendente, raiz de Davi, raiz de Jessé, que Jessé é pai de Davi, avô de Davi, né, se eu não me engano, enfim. Então, a raiz, a descendência, entendeu? Então, a partir daí, começa reinados. Porém, o norte, como foram acho que 19 ou 20 reis, se eu não me engano, ímpios, eles foram espalhados por toda a terra pelos assírios. E o reino do sul continuou fiel ali, meio, né, capengando. Por quê? Por que capenga? Porque, o que eu quero passar para vocês? Ano de eleição. Nenhum governo humano vai remir o povo. Nenhuma cosmovisão humana, por mais que ela é próxima à palavra, mesmo que ela tenha fagulhas da vontade de Deus, vocês têm que estar entendendo o que eu estou falando. Mesmo que ela tenha, como posso dizer, pequenos lances de luz do Evangelho, da lei moral de Deus, não vai remir. Vai nos ajudar a propagar o Evangelho, vai nos ajudar a salvar pessoas, o avanço da igreja, vai salvar vidas, porque não vai virar um país comunista, não vai ter aborto, então pessoas vão nascer, vidas virão, entendeu? Um governo, a própria Bíblia fala, um governo justo é por causa disso, entenda, quando um homem ímpio governa, o povo geme e chora, mas quando o justo governa, o povo se alegra. Vocês estão entendendo agora? Beleza, vai fazendo sentido. Então, ok, então prestem atenção. Primeira coisa, nós temos que estar com a nossa esperança pautada num rei eterno. Entendeu? Então, abra Isaías 1, para vocês entenderem. Isaías 1 diz assim, ó: visão que Isaías, filho de Amós, teve a respeito de Judá e Jerusalém, reino do sul, ok? Durante os reinados de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, rei de Judá. Então, primeira leitura do Antigo Testamento, você sabe que Isaías, ele profetizou no reino do sul, capital Jerusalém, ok? Judá, e na vida de 4 reis,
ok? Aproximadamente 64 anos, 60 a 64 anos de ministério, Isaías teve, aproximadamente. Então, a partir daí, vocês vão entender as denúncias, porque assim, ó, a lei de Deus, ela, naquela época e até hoje, ela é a constituição do céu, ok? Era a constituição dos reis. Então os reis, eles não poderiam estar acima da Torá, do Antigo Testamento nosso. Então o que Deus faz? Levanta profetas, para quê? Porque o profeta, ele apontava o dedo na cara do rei dos governantes, e falava, está contra a Torá. Então, ou seja, de um governo teocrático, o que significa governo teocrático? É o governo onde Deus governava. Passou a ser um governo monárquico, onde os reis governavam. Ok? Nós estamos numa democracia. Ok? Então, aquela época era monarquia. Então, os profetas era para alinhar os reis na Torá, para que os reis não quisessem ser Deus. É a mesma coisa nos dias de hoje. Pode entrar quem quiser, não pode estar acima das leis de Deus. E que Deus levante mais profetas nos dias de hoje, como está acontecendo. O apóstolo falou genial. Está levantando o apostólico e o profético para apontar o dedo e falar, opa, está fora das leis, nenhum governo, é Deus, está acima das leis de Deus, entendeu? Então, o mais próximo da lei de Deus é como o reino de Judá, o reino do sul, entendeu? Porque o reino do sul ainda oscilava nos reis bons e o povo prosperava, entendeu? Por quê? Porque eles tinham os reis, por mais ímpios, por mais pecadores, assim como eu sou o pior e vocês, né? Eles tinham requisitos, entendeu? Eles queriam ainda seguir a lei por causa da descendência, por causa do trono da promessa de Deus, de um rei que governará para sempre. Aleluias, quem está me entendendo? Então, os profetas eram levantados para isso, para apontar, ok? Então o profeta era meio que era um assistente de Deus, era a boca de Deus, como para fazer como posso dizer, uma Anvisa ali, entendeu? Para falar, opa, um selo de qualidade, fala, está errado, está fugindo do que Deus quer, se arrependa. E os profetas eram perseguidos. Por quê? Porque, a verdade, entendeu? Governar conforme Deus quer é muito difícil. Só que já tinha sido profetizado. Samuel já tinha falado. Entendeu? Então, vocês percebem que todo governante, ele tem que tomar muito cuidado para não querer ser Deus. E Deus pesa a mão. Entendeu? Porque Ele é o rei, Ele é o governador. Então, olha só o que aconteceu em Isaías 6. Abre lá. Isaías 6:1. O que está escrito aqui? No ano em que o rei Uzias morreu. Então, o rei Uzias, lembra lá Isaías 1. O rei Uzias foi um rei bom. Se você estudar e ler o Antigo Testamento, você vai ver que o rei Uzias, ele foi um rei bom na medida do possível. Ok? Então, no ano que morreu um governo bom, no ano que o rei Uzias morreu, no ano em que um governo deixou de exercer seu cargo político, o que Isaías viu? Eu vi o Senhor assentado no trono alto e exaltado, e a aba de suas vestes enchia o templo. O que Deus mostrou para Isaías? Isaías, não importa o governo,
não importa o rei, eu sou o rei soberano. Sou eu que governo. Isaías, morreu um rei, igreja, morreu um governo, talvez, em nome de Jesus, não vai acontecer, mas 4 anos, um tempo de refrigério, pode ser que aconteça lá para frente, porque as escrituras nos garantem que vai acontecer, porque o rei dos reis já está eleito, já está no trono governando soberanamente, indiscutivelmente, entendeu? Então a nossa esperança maior tem que estar em que um ano que um dia um governo bom morrer, quem que nós temos que ver? No alto e sublime e exaltado trono, o Senhor dos exércitos. Amém? Então, não importa para nós, entendeu? O nosso rei não é de esquerda, muito menos de esquerda, e nem de direita, e nem de centro, ele é o centro. Ele é o centro de todas as coisas. Apesar da gente não ver, ok? Apesar da gente não perceber, muitas vezes, mas são palavras que estão sendo cumpridas, e nada está oculto aos olhos dele, nada foge do controle dele, entendeu? Os olhos dele não estão cego ou tapado para que ele não veja as coisas, ok? Os ouvidos dele não estão tapados para ouvir o nosso clamor, a Bíblia fala, ok? Então, tenha essa esperança, e essa palavra foi se confirmando, porque na segunda-feira eu estava derrubado, que eu tinha tomado uma surra. Aí Deus confirmou, falou: Diego, veja no trono, alto e sublime, o rei. Versículo 2, de Isaías 6, acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam e proclamavam uns aos outros. Nós temos que olhar um para o outro. Santo, Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo. E o que é santo? É incomum, é separado, não tem mancha de iniquidade, não tem mancha de injustiça. Cetro de justiça e equidade é o teu trono. A gente precisa saber isso, ter convicção, entendeu? Nós temos dupla cidadania, ok? Nós temos dupla cidadania. Então, nós somos cidadão do céu, ok? Com uma monarquia, rei dos reis. E aqui, cidadão terreno, numa democracia. E então, as portas do inferno não prevalecerão. O que significa? É a igreja metendo o pé na porta do inferno. Entendeu? Não vai, é chacoalhando a porta do inferno e tomando de arrasto as pessoas para ser salvas. Entendeu? Então, quando um governo, quando nós, cidadão, terreno, tem essa equidade. O que é equidade? Senso de justiça, né? O apóstolo Paulo fala que a sua equidade seja notória, que o seu senso de justiça, que o livre julgar, isso que significa, seja notório, seja nítido, entendeu? Um exemplo, se a Bíblia é o padrão da Constituição celestial, como que nós vamos exercer algo terrenamente contrário à Bíblia? É incoerente. O reino do norte foi devastado, o reino do sul ainda capengou, porque acho que, se eu não me engano, teve 8 ou 9 reis razoavelmente bons,
Mas mesmo assim, por causa da idolatria, ok? Nós não somos idólatras políticos. Isso é nítido, nós temos que deixar claro, entendeu? E nós também não somos idólatras de um Deus, nós somos adoradores, entendeu? Então, e esse rei servo que eu quero trazer hoje, que governa, ele fez algo por nós, ok? Ele pisou na terra e ele proclamou a verdade do reino que há por vir, da nossa pátria celeste, e não aceitaram porque a ganância, porque os reis, os primeiros apóstolos foram mortos, porque quando eles falavam, Jesus é o meu rei, e os imperadores diziam-se reis, Quírios no grego, matava, não existe outro rei, porque o governo humano ímpio, pecador, ok? Pecador todos nós somos, do qual eu sou o principal, mas vamos colocar impiedade, que é o pior, o ímpio com hífen ainda, que é para deixar pior ainda. Então, o governo ímpio, ok? Terreno, queria ser Deus, os faraós queriam ser Deus, os imperadores queriam ser Deus. Então quando os apóstolos, os primeiros discípulos, pregavam que só Jesus é o rei, eles entendiam, opa, então tem um governo acima de mim. Quem está entendendo? Por que o imperador faraó quis matar as crianças lá em Êxodo? Porque viria um libertador. Mata as crianças, impede o reino, se liga, impede o reino de avançar. Por que Herodes quis matar as crianças? Um rei nasceu, mata as crianças, impede o avanço da igreja, da palavra. Quem está entendendo? Nossa, eu não sei vocês, mas estou. Entendeu? E Deus, controlando todas as coisas, impediu isso. E Isaías é o profeta messiânico, porque foi o que mais profetizou sobre um servo, sobre um rei, que viria, que pisaria na terra, que sentiria o que nós sentimos. Agora eu vou entrar na mensagem. Entendeu? Que nos atrairia com cordas de amor, com benignidade. Esse é o nosso rei. É o nosso rei que nos redime. É o rei que nos abraça. É o rei servo que nos serviu. Não é um governo distante, déspota. Querido, abre Isaías 53. Querido, no dia 30, vai caminhando assim, ó. Meu Redentor vive. Eu sei quem está no trono. Entra naquela urna e fala, já está eleito o Rei dos Reis, mas eu vou exercer a minha cidadania. Mas o meu rei vive. Glória! Glória! Aplauda ele, a ele a glória, ao Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Então vamos lá, Isaías 50, mas vamos no 50, vamos a partir do 52, 13, e não sai não, que agora, aquele jeitão. Isaías 52 a partir do 13. Vejam o meu servo, vejam, o meu servo agirá com sabedoria, será engrandecido, elevado e muitíssimo exaltado, assim como houve muitos que ficaram pasmados diante dele. Sua aparência estava tão desfigurada, e ele se tornou irreconhecível como homem. Não parecia um ser humano. De igual modo, ele aspergirá muitas nações, e reis calarão a boca por causa dele. Pois aquilo que não lhes foi dito, verão, e o que não ouviram, compreenderão. 53 agora, 1. Quem creu em nossa mensagem? Quem creu na nossa mensagem?
A quem foi revelado o braço do Senhor? A quem? O braço do Senhor se estendeu a nós. Nós precisamos estender o braço do Senhor a outros. 2. Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Só um parênteses. Quando vocês lêem o Novo Testamento em Lucas, vai estar assim, ó. E ele se chamará Nazareno. Eu procurei essa profecia, não achei em lugar nenhum. Falei, nossa, que coisa, não? O que Lucas? Aí eu fui pesquisar, no original. A palavra broto tenro, ou raiz de uma terra seca, rebento, algumas bíblias eu estava pesquisando, no hebraico significa, tem o mesmo significado de Nazaré. Ele é o broto, porque a partir, se vocês fizerem uma leitura, a partir da migração, quando o rei Ciro decreta que o povo de Israel volte para sua terra, não tem rei mais, ok? Não tem mais rei. Só que Jesus, ele é o rebento, entendeu? Ele é o Nazaré. Você está entendendo? Então, ele se chamará rebento. Ele se chamará o broto que virá. É ele que nascendo de uma terra seca, ou seja, não tem mais rei. Não tem mais. Cadê os descendentes do rei? Isaías falando, calma, vai vir um rebento de uma terra seca virá. Então, se a sua vida estiver meio seca, Jesus é a raiz que brota. Aleluias. Então, vamos lá. Continua no 2 ainda. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse, nada em sua aparência para que o desejássemos. Jesus, ele não veio, os apóstolos ficaram meio assim, porque cadê o rei? Quando virá o reino? Não importa agora. Eu já sou o rei. Eu já estou governando. Eu vou voltar, fica tranquilo. Não importa saber. Só prega a minha palavra, ide pregar o evangelho. Porque eu já estou no comando. Eu vou estar com vocês todos os dias da minha vida, da sua vida. Fica tranquilo. Não cabe a vocês saber, não. Só vai. Enquanto vão. E o id, é traduzido também, enquanto caminham, enquanto vão, enquanto vivem, façam discípulos. Prega o evangelho. Fala que eu sou rei. Fala que eu sou salvador. Não cabe a saber, não. Maranata. O Espírito e a noiva dizem vem. Só tenha sede. E venha beber de mim. Ele não tinha parecer nem formosura. Isso significa, por quê? Eu vou explicar, não é que ele era feio, ok? Vou explicar. Apesar que, os judeus ali, naquela, Oriente Médio, enfim. Então vamos lá, só um parênteses aí. 3, versículo 3. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado e nós não tínhamos em estima. Ele foi desprezado pela sua mensagem. Ele foi desprezado porque o povo de Israel queria um rei. Cadê o rei? Cadê a promessa? Muitas vezes a nossa vida fala, cadê a promessa? Calma, vai arrebentar. Entendeu? Ele já veio, vai florescer. Então, o pessoal desprezou, experimentado no trabalho, homens de dores. Ele trabalhou, ele viveu em nosso meio. Tudo que você falar assim, Jesus não passou, não tem como. Ele passou. Para naquele grande dia não ter, para que todos os homens sejam indesculpáveis, inexcusáveis diante dele. Não há desculpa alguma para não servi-lo, para não adorá-lo. Não há. Então, como alguém de quem os homens escondessem, foi desprezado e nós não tínhamos em estima. Não ter Jesus
como em estima, é incredulidade, é ingratidão. Algumas versões falam, não fizemos caso algum dele. Fazer pouco caso de Jesus, do seu Salvador, do seu Redentor, do seu Deus, é esnobar ele. Homem, se fez homem, 100% Deus, que viveu em nosso meio, Rei soberano sobre todas as coisas, porém servo, que colocou uma toalha, que colocou uma bacia, que lavou os pés. E o que significa lavar os pés? Pedro fala, você não vai lavar meus pés. Aí Jesus fala, você não está entendendo. Todos vocês já estão limpos pela palavra, só basta limpar o pé. Aqui que significa, na caminhada, no id, nós vamos dar uma sujada no pé, que é um pecadinho ali, um pecado ali, uma confissão, um trupicão, entendeu? Então é o pé, nós já estamos limpos pela palavra, nós já estamos limpos pelo sangue de Jesus. O lavar os pés é se humilhar diante de Deus e falar, me perdoa, eu me arrependo. Não tem como você não fazer caso algum, não ter Jesus em alta estima. Vamos lá. Versículo 4. Certamente, algumas versões está verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Ponto e vírgula, para um pouquinho. Querido, meus irmãos, se nós não entender a gravidade da nossa doença, da nossa enfermidade, que se chama pecado, que se chama rebeldia contra Deus, que se chama autonomia contra Deus, nós não iremos saber a importância do médico, nós não iremos saber a importância da cura. Se nós, alguém quando não está doente, hein, Douglas? Se você não está doente, você vai no médico? Mas se você está doente, você vai, porque você soube, deu uma dorzinha aqui, deixa eu correr no médico. Então, se a gente não souber a gravidade da nossa rebeldia contra Deus, do pecado que existe em nós, nós não vamos saber a importância desse médico. Amém? E então ele tomou sobre si as nossas enfermidades, que é o pecado, que caiu sobre ele. Salmo 22, que fala ali, Deus meu, por que me desamparaste? É um salmo profético, que as palavras de Jesus na cruz, porque Deus não coaduna com o pecado, entendeu? Então, certamente, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou sobre si as nossas doenças. Contudo, nós, eu e você, o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Por quê? Na cruz, 3 ladrões, as pessoas aqui olhando, 3 ladrões, 3 bandidos, 3 malditos. O apóstolo pregou no domingo, genial, totalmente usado por Deus na explicação. Maldito, pagando a pena, mas não sabia que ali estava acontecendo a mais alta e a mais sublime salvação de toda a humanidade. Jesus estava tomando sobre ele os pecados de muitos, os meus e os seus, estava caindo sobre ele, diante deles, e os que viriam após ele, estava ali, caindo sobre Jesus. E as pessoas, foi castigado por Deus, pecou contra Deus, fez alguma coisa, mas mal sabe que ali era um propósito. E Isaías esclarece isso para mim e para você, que o rei soberano se fez servo e se permitiu ser castigado e afligido
por amor a você e a mim. Você tem noção? Você tem noção disso? Que ele foi afligido? Muita gente, não, ele foi morto porque ele foi um rebelde. Ele foi um revolucionário. Meu Deus. 700 anos antes, aproximadamente, Isaías profetiza, e tudo se cumpre. Ele foi chamado Nazareno. Galileia dos gentios, a luz brilhará. As profecias se cumprem em Jesus. Qual que é a probabilidade disso? Jesus leu o Antigo Testamento. Tá. Ele nasceu de uma virgem porque ele... Ok? Ele foi crucificado no meio de 2 ladrões. Ele nasceu em Belém. Ele leu o Antigo Testamento. Então, ele foi para Nazaré, na Galileia. Mas nem se jogar um quebra-cabeça para o alto assim, 1 milhão de vezes, não cai montado. Assim como a Bíblia aponta para Jesus, como único e suficiente Salvador, como verdadeiro Deus e a vida eterna, como Messias adorado, aguardado, como Cristo, Filho do Deus vivo. O cumprimento da palavra, da profecia, do anúncio de Deus, que viria um rei servo. Amém? 5. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, pecados, iniquidades. Foi esmagado por causa das nossas iniquidades, o castigo que nos trouxe a paz. Querido, eu já preguei sobre isso uma vez. A paz de Deus e a paz com Deus. Eu já fiz essa explicação. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. A paz com Deus é a paz que nós devemos urgentemente buscar todos os dias da nossa vida, em arrependimento, em confissão de pecado, em mudança de vida, né? O que Deus te chamou para ser, você é. Da forma que você veio ao mundo, você é. Se a sua digital é única, você é amado por Deus, amada por Deus. Seja o que você é em Deus. Isso é identidade, tema para outra ministração. Então, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Quando vocês forem ceiar, o suco da uva e o pão, você vai olhar pela sua... Eu vou pregar sobre isso, calma aí, estou cortando aqui. Vamos lá. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas feridas fomos curados. Na cruz houve uma dupla imputação. A nossa injustiça, os nossos pecados, as nossas iniquidades, as nossas rebeldias contra Deus, caíram em Jesus. Primeira imputação, creditação, depósito. E a segunda imputação foi a justiça de Deus, o cumprimento da lei em Jesus, a santidade de Jesus foi transferida em nós. Amém? Então é isso que nos traz a paz com Deus. A paz de Deus, ela vem em uma vida de tranquilidade. Se vocês, vós que estão cansados e sobrecarregados, tomai sobre vós o meu jugo. Não fiquei ansiosos pelo dia de amanhã. Isso daí é paz de Deus. Ok? Só um parênteses aí. Então vamos lá. Nossa, vai passar um pouco. Então vamos lá. Versículo 6. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. Está vendo o que aconteceu? A gente se desviou de Deus, se desagarrou de Deus. E por que a ovelha? A ovelha perdida, uma ovelha não faz nada. Quem já viu uma ovelha? Não faz nada. O lobo olha uma ovelha e fala, já era. Não tem nada, não tem uma mordida forte, nós não somos fracos, nós somos miseráveis. Ovelhas, desgarradas, longe do pastor, do sumo pastor,
do pastor e bispo das nossas almas, ok? Do sumo sacerdote. Então nós estávamos desgarrados, perdidos. Para onde eu vou? O que está acontecendo? Não, eu sou autônomo. Uma ovelha autônomo, uma pessoa fraca, uma pessoa, um insignificante, um pecador, tipo que não discerne a direita da esquerda, sem Deus. Jesus ele fala, sem mim nada podeis fazer, mas nada de nada. Evangelho de João 15, Jesus fala isso. Então, todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. Eu vou fazer o que eu quero da minha vida. Vai lá, ovelha, sem o pastor cuidando, protegendo. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. As minhas iniquidades, as nossas iniquidades, as suas iniquidades caíram sobre ele. O Senhor fez o plano da salvação. Então vamos lá. 7. Ele foi oprimido e afligido, e contudo, não abriu a sua boca como um cordeiro. Ele é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? Ele foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. O apóstolo pregou domingo, ele falou, meu reino não é desse mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, os meus súditos aqui já tinham acabado com tudo isso. Mas o reino dele não é deste mundo. Ele veio, João 3,17, todo mundo só decora o 16, né? O João 3,17, ele fala assim, eu não vim para julgar o mundo, eu vim para salvar o mundo. Mas ele vai voltar, aí ele vai voltar para julgar. É que não dá tempo de algumas profecias, principalmente Isaías 61, quando ele lê o rolo de Isaías e para num determinado versículo, e ele não continua, porque ele veio para cumprir uma parte da profecia. A outra parte da profecia que ele virá para julgar, para condenar, para lançar os inimigos, tal, é quando ele voltar. Mas isso é assunto para outra, só ler lá para vocês entenderem o que eu estou falando. Beleza? Então vamos lá. 8. Com julgamento opressivo, ele foi levado. Quem lê o Novo Testamento percebe a opressão, o falso julgamento, ok? Não era para ter sido daquele jeito, mas ele permitiu. Por quê? Ele mesmo fala, eu dou a minha vida e posso tornar a pegá-la de volta. Tanto que na cruz do Calvário, tanto flagelo, tanta porrada, tanta coisa que ele sofreu, já era para ele ter morrido. Muitas pessoas ali já tinham morrido. A crucificação foi terrível. Quando está demorando muito, esses caras não morrem, porque a crucificação demora. O que Jesus faz? Senhor, em tuas mãos, presta atenção na divindade de Jesus. Senhor, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E expirou. Aí o soldado atônito, olha, verdadeiramente ele é o Filho de Deus. Por quê? Ele falou, vou morrer. Morreu. E os outros precisou ter a perna quebrada para poder acelerar a morte. Jesus falou, tetelestai, está consumado. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Morreu. Divino, poder sobre a vida e sobre a morte. Glória a Deus. Querido, saiba quem é Jesus. Saiba. Eu esqueci. Sábado agora, ele é. Venha para a continuação da palavra. A Yara deu o pontapé inicial. Sábado agora, continuação. Venha. Ele é Salvador, Deus, Redentor, Remidor, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Vamos lá. Com julgamento, 8. Com julgamento opressivo ele foi levado. E a quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes. Por causa da transgressão,
o meu povo foi golpeado. 9, foi-lhe dado um túmulo com os ímpios. Está vendo? Foi-lhe dado um túmulo, a profecia se cumprindo na morte de Cristo. Só um parênteses, mais um. Os judeus olham para esse texto e falam, não é Jesus, é Israel. Porém, deixa eu te falar, pega essa, quando o rei é a representatividade de um povo, ok? Então, quando um rei era ímpio, o povo sofria, Deus castigava. Quando um rei, entendeu? Quando um rei era bom, que nem Jesus, o rei dos reis, levou sobre ele a iniquidade de um povo. Então o povo de Deus, que é a igreja, não pode ser castigada por Deus. Ele é a nossa representatividade no céu. E os judeus não conseguem entender isso. Não, é Israel. Mas espera aí. Mas e quando aponta para um rei? E quando um rei é ímpio? E quando um rei era bom, que Deus prosperava? Então aponta para o servo rei. Amém? Só para quando vocês forem para Israel, não discutir com ninguém lá, porque também não compensa. Então vamos lá. Só para saber mesmo. Então vamos lá. Só para vocês entenderem o versículo 8, que ele foi golpeado pelo povo. Entendeu? Então vamos lá. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido nenhuma violência. Na sua boca não houve pecado, não houve crime, ele não pecou. Ele é o cumprimento da lei, ele não nasceu em pecado. Ele é divino. Foi o Espírito Santo que fecundou o óvulo de Maria. Entende? Então não tem ação humana, ok? Ele é divino. Então vamos lá. Nem houvesse nenhuma mentira em sua boca. 10. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E, embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, pela nossa culpa, o Senhor agradou moer Jesus, meu Deus, por amor a você e a mim. Jesus, quando você pegar a ceia, olha para aquilo, mas você tem que entrar em choque. O pão, que é a representatividade, que é em memória, né? Que é a simbologia do corpo de Cristo esmagado, golpeado, era para mim e para você. O sangue, o suco da videira, na representatividade do sangue, né? Era o meu sangue e o seu sangue, mas ele se fez o rei representativo do povo dele. O Senhor agradou em moê-lo e fazê-lo enfermar. Então vamos lá. Fez da vida dele uma oferta. Ele verá a sua prole. Ele não teve filhos terrenos, mas olha quantos filhos. Somos irmãos pelo sangue, pela adoção. Você foi escolhido. A pessoa, presta atenção, se liga nisso aqui. A adoção, a pessoa ela entra num orfanato, escolhe uma criança, você é meu. Querido, Jesus olhou para mim e para você e falou, você é meu. É a adoção. Você foi escolhido. Querido, olha o rei que nós servimos, olha o governo que nós obedecemos e servimos. Cara, é com muita empolgação que eu prego essa mensagem, porque não dá para se conter. Olhar para mim, vou te adotar. Meu Deus do céu. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Espírito Santo. 10, vamos lá de novo. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá a sua prole e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará em sua mão. 11. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Aqui é a ressurreição. Pelo seu conhecimento, meu servo justo, o rei justo,
Ele é justo e justificador a muitos, e levará a iniquidade dele. Por isso, eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramou a sua vida até a morte. Despojos, nós somos a recompensa, ok? Quando você entrega a sua vida para Jesus, é a prole, é a recompensa, ele fica satisfeito, ele ficou satisfeito, ok? Então, porque ele derramou a sua vida até a morte. Filipenses 2, ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Ele foi até a morte para satisfazer a vontade do Pai, por amor a mim e a você, por amor a Ele mesmo, em relação à justiça dEle, porque Ele é justo. Então, Ele não pode deixar o pecado impune. Então, olha que perfeição que é a cruz de Cristo, o Evangelho. Não existe governo algum que salva, é só o Evangelho. Amém? Então vamos lá. E foi contado entre os transgressores. Aquela primeira cena que eu ilustrei no começo. Pois ele levou o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Ele intercede por nós. Ele intercedeu naquela cruz. O que significa isso? Ele se pôs no meio, entre nós e Deus. Ele foi satisfeito. Ele é o nosso sumo intercessor. Jesus Cristo é o intercessor entre os homens e Deus. Só Ele, porque Ele foi do agrado de Deus. Fique de pé, igreja. O louvor suba. Aleluias, meu Deus. Leia o Antigo Testamento, olhando para Jesus, apontando para Jesus, e cada profecia, Ele vem. É o Rei, é o meu Senhor, é o meu Salvador, é Ele que eu deposito a minha esperança, eu irei vê-lo, Ele vem. Eis que em breve venho, diz o Senhor. Maranata. Mas é o primeiro, tá? É o primeiro louvor. Vai empolgar no Maranata. Entendeu? Então, leia a Bíblia com entusiasmo. Com entusiasmo. De um rei servo. De um governo justo. De um governo que governa as nossas vidas em cada detalhe, milésimo, nanosegundo, ok? E que está vendo todas essas coisas, aleluias. Feche seus olhos.